Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13, onde temos feito a nossa exposição sequenciada em série desse Evangelho maravilhoso que nós temos aprendido nesses últimos domingos. Chegamos hoje, então, no final do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Vamos ler do versículo 28 até o versículo de número 37. Essa será a porção que leremos essa noite e também exporemos a mesma. Todos acharam? Assim diz, então, a santa, bendita, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem os filhos, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. Ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a Deus graça, iluminação e clareza sobre essa passagem e também sobre a exposição. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus vivo e verdadeiro, único, Rei, governador sobre tudo e sobre todos. É o teu nome, ó Deus, que invocamos nessa noite, é a tua presença que invocamos aqui, ó Pai, para suplicar ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor. O Senhor que é santo em teu ser, cuja presença nenhum homem pode entrar sem antes não sentir consumido pela santidade e pureza do Senhor. E é assim, Senhor Deus, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que somos pó, reconhecendo também que não merecemos e não somos dignos de qualquer bondade ou favor do Senhor, caso tu venha querer não nos abençoar. Sabemos que não merecemos qualquer vantagem, qualquer coisa da parte do Senhor. E ainda que o Senhor assim haja, o Senhor é justo. Ainda que o Senhor assim haja, o Senhor faz todas as coisas da forma como devem ser feitas. E por isso queremos render glórias ao teu nome. Mas pedimos a ti, ó Deus, que tu possas se lembrar das misericórdias, ternas misericórdias prometidas na tua palavra
por meio do teu Filho Jesus Cristo, que tu falaria conosco, ó Deus, que tu mesmo nos ensinaria o caminho que deveríamos andar. E é pedindo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por causa do Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que tu tens ao teu próprio nome, que tu possas, Senhor Deus, falar conosco essa noite, dando a conhecer a tua vontade aos nossos corações, revelando os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos erros, endireitando os nossos caminhos, trazendo conversão às nossas almas. Por favor, Senhor Deus, não permite, não deixes, por favor, que venhamos sair daqui do mesmo modo como entramos na tua presença, que saiamos transformados, visitados pelo teu Espírito, quer seja com uma palavra de consolo, uma palavra de exortação ou qualquer outra palavra que tu tem reservado para nós nessa noite. E peço ainda, Senhor Deus, por mim, para que o Senhor me ajude nessa difícil tarefa, ó Deus, de que é pregar a tua palavra, da responsabilidade que tu mesmo colocou sobre os meus ombros e que eu mesmo sozinho não posso suportar, ó Deus. Que tu me ajudes nessa noite a falar em nome do Senhor e de conformidade com a tua palavra. Apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas, dos meus constantes pecados, que tu me ajudes, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a transmitir com fidelidade a tua santa palavra. É o que eu te peço, no nome do teu santo Filho amado, Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. É certo, meus irmãos, que nós não conhecemos um amor tão singular como o amor de uma mãe. Uma mãe, ela é capaz de dar a própria vida pelo seu filho. Uma mãe é capaz de fazer coisas que nós não imaginamos para que os seus filhos estejam em uma posição tão bem localizada quanto ela deseja. É verdade que os pais amam os seus filhos e amam profundamente também a ponto de dar até mesmo a sua vida pelos seus filhos. Mas igual ao amor de uma mãe pelo seu filho, só mesmo uma outra mãe com o amor que ela tem pelo filho dele. Porque é sensível, ainda que seja um amor como o do pai, é um amor diferente que uma mãe sente pelo seu filho. E eu acho que tem uma música nos nossos dias, cantada por uma dupla sertaneja, certamente vocês conhecem, que virou até filme, né? Os Dois Filhos de Francisco, uma música de Zezé de Camargo e Luciano, que retrata bem o amor que uma mãe tem pelos seus filhos, pelo seu filho. Na verdade, eles fizeram essa música com o intuito, na verdade, de homenagear a mãe deles, em um período de vida deles em que eles saíram da cidade que eles viviam para ganhar a vida na cidade grande. E ela diz exatamente assim, certamente vocês conhecem: no dia em que eu sair de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos e começou a falar: por onde você for eu sigo, com meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações, eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Em uma outra estrofe, está escrito assim: a minha mãe, naquele dia, me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, porque esse mundo inteiro é seu. Mas em uma outra parte, no final da música, ele fechando a música, diz: mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. E o olhar da minha mãe na porta, eu a deixei chorando a me abençoar. A verdade é, meus irmãos, que quando eles
se propuseram a escrever essa música, eles estavam encenando, né, um fato da vida deles que aconteceu no momento em que eles deixaram a sua casa, a sua cidade natal, e foi viver na cidade grande. E é impossível não ver o afeto, o amor e o carinho que essa mãe, as mães deles, sentiu pelos seus filhos, mesmo não tendo a presença física dele, ela aceitou o sacrifício de deixá-los irem sozinhos para a cidade grande e ganhar a vida. E aqui nós vemos que ela dá orientações claras para os seus filhos naquilo que ela iria experimentar lá na cidade grande. Eles dizem que parece que ela sabia todas as dificuldades que eles já iriam experimentar. E certamente isso é alguma coisa já pronta de mãe. E ele diz ainda que a mãe diz que os seus pensamentos sempre estariam neles, onde é que eles estivessem. E então ela tece essas orientações a fim de consolar os seus filhos que estariam longe da sua presença física naquele momento. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é que tem a ver, pastor, todas essas coisas com o texto que nós acabamos de falar? Quando nós olhamos, meus irmãos, para o texto que está diante de nós vemos um amor semelhante, mas muito maior do que o amor de uma mãe. Nós vemos do mesmo modo as palavras finais do Senhor Jesus Cristo no encerramento do seu sermão, dando aqui orientações amorosas e calorosas aos seus discípulos, para que eles pudessem suportar as dificuldades e a perseguição que sobreviriam no período da grande tribulação e até mesmo próximo da chegada do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus aqui, nessa passagem, ele traz orientações de como os cristãos, de como os discípulos deveriam se comportar nesse período em que eles não estariam mais na presença física do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a passagem, é exatamente isso que nós encontramos. Nós encontramos orientações do Senhor Jesus, mas não são orientações quaisquer, são orientações amorosas, orientações calorosas, onde nós sentimos o amor do Senhor, o cuidado do Senhor Jesus em querer orientar os seus discípulos de como eles deveriam se comportar no momento em que ele não mais estaria fisicamente presente com os discípulos. Ele já teria ressuscitado aqui. Nós estamos tratando da segunda vinda do Senhor, e ele então vai dizer aos discípulos como eles devem se comportar nesse período de tribulação, nesse período de perseguição e período também que antecederia a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, meus irmãos, mais especificamente, 3 orientações amorosas e claras, cuidadosas do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. A primeira orientação aqui que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos, nós encontramos no versículo 28 até o versículo 31. Aqui nos é ensinado pelo Senhor Jesus que devemos esperar a segunda vinda de Jesus apegando-nos à palavra da sua profecia. É exatamente isso que o Senhor Jesus orienta aos seus discípulos de primeira mão, que eles deveriam ser apegados às palavras das profecias de Jesus, que ela certamente se cumpriria. No versículo 32, nós vemos a segunda orientação do Senhor Jesus, e ele diz que nós devemos esperar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, não apegando-nos a datas e horas, mas que nós devemos estar atentos aos sinais. Essa é a segunda orientação, que não devemos nos apegar a datas e horas, e sim aos sinais da sua vinda. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, do versículo 33 até o versículo de número 37, nós vemos aqui o Senhor Jesus ensinando aos discípulos que devemos esperar a segunda vinda dele, mantendo total vigilância. São exatamente essas 3 orientações dadas
pelo Senhor Jesus aos discípulos, no momento em que eles, ensinando a eles como eles deveriam suportar aquele período de tribulação, aquele período de dificuldade que antecederiam a sua vinda. Devemos nos apegar à palavra da sua profecia, devemos não ser apegados a horas e datas, e sim aos sinais da sua vinda, e devemos, do mesmo modo, manter total vigilância em nossas vidas até o dia em que o Senhor Jesus retornar. É exatamente esses pontos, esses assuntos que nós então iremos abordar à luz da passagem que nós acabamos de ler. Antes mesmo de entrarmos, meus irmãos, na passagem, é importante nós lembrarmos do contexto, para que nós entendamos de forma mais clara o que nós iremos apresentar essa noite. Nós vimos aqui no capítulo 13, o Senhor Jesus, Marcos apresenta o Senhor Jesus Cristo como o grande profeta. Na verdade, Marcos veio falando de Jesus como aquele que tinha autoridade, desde o capítulo de número 12, onde nós víamos o Senhor Jesus debatendo com os principais sacerdotes, mostrando que ele era de fato o mestre dos mestres. Ele era quem ninguém conseguia pegar Jesus em algum erro. E no capítulo 3, Marcos mostra a autoridade de Jesus na palavra, mostrando ele como o grande profeta, o profeta por excelência. E então Jesus, no capítulo 13, irá fazer uma profecia de como sucederá o fim do mundo, o acontecimento das últimas coisas. E como nós vimos nos sermões anteriores, o Senhor Jesus falou que antes da sua segunda vinda, era necessário acontecer o princípio das dores. Era necessário que tivesse as manifestações, da vinda, que seriam vistas por meio dos sinais: guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, perseguição e tantas essas coisas. Ainda que essas coisas fossem graves, elas não eram ainda o fim. Era necessário que depois do período do princípio das dores, viesse também a grande tribulação. E nós vemos isso aí do versículo 14 até o versículo de número 23. É então no período da grande tribulação, onde até mesmo se Deus não tivesse misericórdia, nem mesmo os eleitos poderiam suportar tamanha adversidade. É nesse mesmo período que então o Senhor Jesus irá apontar em glória, ele descerá dos céus com os seus anjos, ele então arrebatará os seus escolhidos para si, e então acontecerá o juízo final. E quando nós chegamos no versículo 28 até o versículo 37, nós temos, por assim dizer, a aplicação do sermão que o Senhor Jesus havia dado aos discípulos nas passagens anteriores. Nós vemos o Senhor Jesus apresentando a verdade e agora ensinando aos discípulos como eles devem se comportar no período da grande tribulação. E ele faz isso de modo amoroso, cuidadoso, dando orientações claras de como eles deveriam se comportar. E a primeira orientação, como eu já havia dito para os irmãos, do versículo 28 ao versículo 31, é que devemos esperar a segunda vinda de Jesus, apegando-nos à palavra da sua profecia. Veja então, meus irmãos, o que diz o versículo de número 28 até o versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus aqui, meus irmãos, chama a atenção dos discípulos para a palavra da profecia que ele havia acabado de anunciar para eles. É como se o Senhor Jesus quisesse convencer ainda mais os discípulos de que tudo aquilo que ele havia dito anteriormente irá acontecer.
inevitavelmente tudo aquilo haveria de acontecer e eles não poderiam titubear, e eles deveriam ficar apegados àquelas palavras que ele havia ensinado. E ele faz isso inicialmente por meio de uma parábola. Ele diz aqui a parábola que é chamada, como o próprio Senhor Jesus intitula, né? Aprendei a parábola da figueira. E ele diz aqui que quando os ramos da figueira, e essa parábola é a seguinte: o Senhor Jesus, trazendo a ideia dos discípulos da figueira, ele diz que quando os ramos da figueira começassem a brotar, as pessoas tinham já a ideia de que tinha o verão. Isso era muito comum, era algo muito categórico na época do Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos bem, na época do Senhor Jesus não havia a mesma tecnologia que nós temos nos dias de hoje. Satélites, previsões de tempo, não tinha nenhuma dessas tecnologias por meio das quais as pessoas poderiam identificar se viria chuva, se viria vento, se era verão ou se era inverno. As pessoas, porque elas estavam acostumadas com o cultivo, com a agricultura, elas se norteavam no tempo por meio do que acontecia na natureza. E o Senhor Jesus aqui traz a ilustração exatamente de uma figueira, do desenvolvimento de uma figueira. Quando o ramo de uma figueira brotava, as pessoas já poderiam pensar: olha, já está chegando o verão, porque a figueira já está começando a dar os seus frutos, né? O inverno está passando. E do mesmo modo o Senhor Jesus então chama a atenção dos discípulos, aplicando ao sermão que ele havia dito: olha, todas essas coisas, quando vocês virem acontecer, pode saber que está próximo às portas, pode saber que eu estou próximo de vir. Que coisas são essas? Os princípios das dores. Quando vocês souberem de guerras, rumores de guerras, quando vocês ouvirem falar de fome, de perseguição à igreja, quando vocês ouvirem falar que existem pessoas que estão se passando por Cristo, pessoas que se autodenominam como o próprio Cristo, fazendo sinais, maravilhas, prodígios, pode ter certeza, eu estou perto de chegar, eu já estou às portas. E ele então conclui, meus irmãos, a sua ideia, a sua argumentação. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras, elas não passarão. O Senhor Jesus está dizendo em outras palavras, meus irmãos, que não necessariamente seria naquele período. Ele diz aqui que passarão céus e terras, ou seja, muita coisa haveria de acontecer ainda até o dia da sua vinda. Certamente haveria, depois desses eventos, depois da queda de Jerusalém, da invasão romana, lá no ano de 70, e ainda muitas coisas posteriores, poderiam passar, tempos, gerações, poderiam prosseguir. No entanto, nenhuma das palavras que saíram da boca do Senhor Jesus poderia cair por terra, porque certamente nenhuma delas passarão. Desse modo, então, o Senhor Jesus ele está exortando os discípulos, ensinando aos discípulos que eles deveriam se apegar às palavras da profecia, da profecia que ele havia dito. E nós, meus irmãos, como povo de Deus e como discípulos do Senhor Jesus Cristo, devemos nos apropriar dessa mesma exortação. Se o Senhor Jesus disse para os discípulos da sua época, enquanto estavam com ele, que eles deveriam se apegar à palavra das suas profecias, porque certamente elas não cairiam por terra, nós, do mesmo modo, devemos nos apegar às palavras das profecias de Cristo, no que diz respeito ao nosso tempo, no que diz respeito às coisas que acontecem ao nosso redor. Uma coisa que acontece nos nossos dias, meus irmãos, é que muitas das vezes nós vemos as coisas acontecerem
e nós não a interpretamos do modo devido, porque nós não a olhamos à luz das profecias do Senhor Jesus Cristo. Nós que estamos em pleno século 21, no ano de 2021, as mesmas palavras que o Senhor Jesus havia dito naquela época e o peso da importância que aquelas palavras tiveram é a mesma que tem para nós hoje. Nós devemos olhar as circunstâncias ao nosso redor à luz das Escrituras Sagradas, à luz da profecia do Senhor Jesus Cristo. Devemos saber interpretar os sinais à luz do que o Senhor Jesus havia ensinado por meio do que ele disse aos discípulos da sua época. E uma das coisas, meus irmãos, que é tão contemporânea a nós e que muitas das vezes nós não damos a devida atenção, é o sinal que o Senhor Jesus está próximo de voltar. E nós estamos bem familiarizados com ele. Eu falei disso no sermão passado e torno a repetir, acerca do coronavírus que nós temos experimentado. Esse nada mais é, meus irmãos, do que um dos grandes sinais dos nossos tempos, por meio dos quais o Senhor Jesus dá a conhecer a todo o povo, a todo o mundo, de que ele de fato está retornando, de que de fato ele está às portas. Hoje muitas pessoas buscam, meus irmãos, a origem do vírus, procuram dar explicações mil acerca do vírus, de onde ele surgiu, quais são os efeitos, a política dá uma interpretação, os sociólogos dão uma interpretação, os psicólogos dão uma outra interpretação, e muitas pessoas enxergam o coronavírus à luz da linha científica, da linha sociológica, da linha psicológica e da linha política. Mas ninguém está interessado em olhar à luz das Escrituras Sagradas, à luz da interpretação, à luz das profecias do Senhor Jesus Cristo. E ainda que esses levantamentos, esses questionamentos e essas explicações que todas essas áreas dão, ainda que elas sejam importantes e que não devem ser desprezadas cientificamente, os fatores, os riscos, devemos tomar os devidos cuidados que são orientados, mas não podemos passar desapercebido, irmãos, de que isso não deixa de ser um dos grandes sinais que o Senhor Jesus Cristo está voltando está perto de voltar. Certamente é uma contração, vamos dizer assim, das dores parturientes, onde mostra claramente que nós devemos tomar o cuidado, olhar e dizer, certamente Jesus está voltando, eu tenho que me preparar, tem que chamar a minha atenção, eu tenho que dar mais atenção a essas coisas. Pensem, meus irmãos, o avanço que o vírus teve, ainda que tenha sido manipulado em um laboratório chinês, ainda que tenha qualquer intervenção maligna da parte do homem, a verdade foi que Deus mandou o Covid, foi Deus quem mandou o coronavírus até os nossos dias e alastrar a humanidade inteira. Todas as partes do globo estão amedrontadas por conta desse vírus que matou milhares de pessoas ao redor do mundo. E será que ninguém tenha a plena consciência de olhar para essas coisas e dizer, isso é um juízo de Deus, isso é um sinal de Deus, de que Ele está chegando para arrebatar a sua igreja, para fazer o julgamento dos dias finais? Certamente o Senhor Jesus está gritando, meus irmãos, certamente é um sinal poderosíssimo da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós que somos crentes, ao sabermos dessa verdade, nós não temos que olhar para o coronavírus e ficar intimidado, com medo dele. Na verdade, é um sinal da vinda do nosso Salvador. É um sinal de que certamente o consolo, a consolação, a alegria, a plenitude nos céus está perto. É o Senhor dizendo para a sua igreja, eu estou voltando, meu povo, eu estou voltando para trazer vocês para perto de mim. E em vez de nós olharmos para o Covid,
para o coronavírus e termos medo dele e ficarmos intimidados com seus ataques. Devemos nos encorajar, devemos encher o nosso coração de esperança e dizer: o meu Senhor está às portas, Ele está perto de voltar e acabar com todas as coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Restaurará novos céus e nova terra. O consolo e a consolação está perto, muito perto mais do que eu imaginava. Se o Senhor Jesus disse que há mais ou menos 2000 anos atrás Ele estava às portas, imagina 2021 anos depois dessas palavras, muito mais perto está do Senhor Jesus. Cada dia que passa, mais perto está do Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, para realizar o juízo final. Hoje ele está perto de chegar. Amanhã estará muito mais próximo do que hoje. E não devemos, meus irmãos, nos intimidar com essas coisas. Para o crente que espera ansiosamente a vinda do Senhor Jesus, deve ser motivo de esperança, deve ser motivo de encorajamento, de olhar para o céu e ver: o verão já está chegando, a figueira está dando os seus frutos. É o Senhor comunicando comigo que Ele está vindo, que Ele está voltando imediatamente. Que nós possamos, meus irmãos, a partir de hoje, analisar as circunstâncias, os sinais, as coisas que nos acontecem ao redor, à luz das Escrituras Sagradas, e não nos deter apenas no que a sociologia diz, não apenas no que a ciência diz, não apenas no que os políticos dizem acerca do Covid, mas principalmente analisar ela à luz do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou em sua palavra bendita, que não cairá nunca jamais. Passarão gerações, mas a palavra do Senhor permanecerá de pé. Ninguém poderá, então, impedir de que ela aconteça. Essa, então, meus irmãos, é a primeira orientação do Senhor Jesus aos seus discípulos, que nós devemos nos apropriar dela e guardar ela bem, as sete chaves dentro do nosso coração. Devemos nos apegar às profecias do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus, de um modo geral, e viver por meio dela. Essa é a primeira orientação. A segunda orientação que nós vemos aqui está lá no versículo 32, que nós devemos esperar a segunda vinda do Senhor Jesus, não apegando-nos a datas e horas. Veja o que diz o versículo de número 32. Mas a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para os discípulos dele, nada mais é do que uma resposta do que eles haviam perguntado lá no versículo de número 4. Se vocês voltarem uma página aí no início do início do capítulo 13, no versículo 4, foi exatamente essa pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus. Eles disseram assim: dize-nos, quando sucederão essas coisas e qual o sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir? Aqui o Senhor Jesus, primeiramente, falou do sinal. E só lá no finalzinho, onde nós estamos analisando agora, é que ele vai dizer o quando. Ele vai dar resposta aos seus discípulos de quando é que ele virá, né? Quando é que haverá de acontecer essas coisas? E ele diz exatamente isso no versículo de número 32. Mas a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que o Senhor Jesus está querendo dizer, meus irmãos, é que não se sabe a hora que ele pode chegar. A qualquer momento ele pode chegar. Na verdade, ele quer deixar os seus discípulos de prontidão. Eles devem permanecer prontos. Eles devem permanecer preparados para quando a hora chegar, eles estiverem prontos para ir. Por isso que nem os anjos sabem,
nem mesmo o Filho sabe, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, tão somente o Pai. No ressoar da última trombeta, que ninguém sabe qual é a hora que ressoará a última trombeta, o Senhor Jesus sairá dos céus e virá de modo repentino, como se fosse um ladrão, como alguém que chega sem avisar. Chega e espera encontrar os seus servos de prontidão, prontos, com as malas arrumadas, preparados para partir com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que ele ensina, que naquela hora, naquele momento, ninguém sabe quando essas coisas irão acontecer. Por isso devemos estar preparados, devemos estar de prontidão para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A verdade é, meus irmãos, que não devemos nos apegar a essas questões de datas e horas, como ele mesmo diz aqui. O Senhor Jesus disse, olha, mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, não fique preocupado qual será o dia ou qual será a hora. Não fique agendando um momento específico de quando eu vou voltar, porque ninguém sabe quando isso acontecerá. Vocês devem estar preparados, vocês devem estar de prontidão. Isso, meus irmãos, é a segunda orientação. E parece que essa talvez seja uma das orientações mais esquecidas por parte dos cristãos dos nossos dias. Não são poucas pessoas em nossos dias que se aventuram a marcar o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus Cristo. E essa, na verdade, não é uma prática nova. Há muito tempo atrás, lá no século XVIII, houve um pastor batista, George Miller, William Miller, que ele se aventurou em marcar uma data para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Ele se dedicou a estudar os livros de Daniel, se dedicou a estudar os livros de Apocalipse, e por meio dos dias que Daniel apontava, por meio dos anos, na verdade, que Daniel apontava, e dos anos que Apocalipse dizia ter, ele chegou a uma data de que seria exatamente aquela data que o Senhor Jesus Cristo voltaria. E por incrível que pareça, não era de se admirar, o Senhor Jesus Cristo não veio na data marcada como ele havia previsto. E não satisfeito, ele tentou mais 2 vezes. E as 2 vezes tentadas por ele também foram um fracasso. Acontece que em todos esses momentos que ele anunciava a vinda do Senhor Jesus, havia uma popularidade por parte da mídia. A mídia gostava dessas coisas e transmitiu de tal modo que as pessoas no seu tempo, nos seus dias, eles ficavam esperando que de fato aquilo poderia acontecer. Nas 3 vezes tentadas, houve pessoas que venderam as suas propriedades, pessoas que pagavam penitência e faziam vários sacrifícios, porque imaginavam ser a hora do Senhor Jesus Cristo voltar, e nunca que eles voltavam. E o que aconteceu, na verdade, foi uma depressão, foi uma decepção, que foi conhecido nessa época como uma decepção geral, até o ponto que esse homem, mais uma vez, ele veio a se retratar, veio a se retratar de que aquilo foi um erro dele, que ele não deveria ter feito aquilo, e pediu perdão em público, e voltou então para a sua igreja, retratando-se com a massa da população que havia dado crédito à sua palavra. Mas isso não está longe de nós. Se vocês se lembram bem, no final do milênio passado, no início do ano 2000, houve-se o mesmo burburinho de que o fim do mundo seria no final do milênio, naquele último ano de 1900, do ano de 1900, no finalzinho ali, na virada do milênio, de 1000 para 2000, viria o Senhor Jesus Cristo, e do mesmo modo foram lançados filmes, foram feitas novelas, pessoas venderam as suas propriedades, e a mesma coisa aconteceu. Nós estamos no ano de 2021 e o Senhor Jesus ainda não retornou na sua vinda. E eu imagino, meus irmãos,
que faz parte do propósito de Deus não revelar a data e a hora da sua vinda, exatamente para que essas coisas não acontecessem. Afinal de contas, faz parte da natureza do homem querer burlar a Deus. Eles querem viver uma vida promíscua até onde não puder mais, mas próximo da chegada do Senhor Jesus, eles querem fazer sacrifícios, eles querem vender suas propriedades, eles querem crucificar os seus corpos para mostrar que estão arrependidos. Mas não é isso que o Senhor Jesus está procurando. Ele procura pessoas prontas, ele procura pessoas preparadas, pessoas que estejam com as suas malas arrumadas para partir com ele. E eu tenho que perguntar para vocês, aqui antes de passar para a próxima aplicação, vocês estão preocupados com a data ou com a hora que o Senhor Jesus Cristo há de voltar? Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que ele pode chegar exatamente nesse momento em que nós estamos pregando a palavra de Deus, em que nós estamos cultuando a Deus. Ele pode chegar exatamente nesse momento. E caso ele chegue nesse momento, você está pronto para partir com o Senhor Jesus Cristo? Devemos ser pessoas preparadas, de prontidão, com as malas prontas. Não devemos ficar preocupados com a hora ou com a data. Ele pode chegar imediatamente ao ressoar da última trombeta. Lá vem o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos tomar o cuidado, meus irmãos, com a nossa vida como cristãos, que nós venhamos analisar como anda de fato o nosso cristianismo, a sua devoção diante de Deus, o seu compromisso com as Escrituras Sagradas e com o próprio Deus na sua vida. Além disso, meus irmãos, além dessa aplicação, eu gostaria de fazer também um esclarecimento, à luz dessa passagem. Certamente há pessoas que se levantam e usam essa passagem para mostrar que há uma contradição na Trindade, na doutrina da Trindade. E nós devemos estar apercebidos dessas coisas, devemos ser esclarecidos acerca dessa verdade. Muitas pessoas pegam essa passagem e, analisando ela isoladamente, não no contexto geral das Escrituras, mas apenas ela, dizem que a Trindade não pode ser do modo como ela é ensinada. Como você diz que Deus que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, mas quando nós vemos aqui, apenas o Pai portentor dessa informação. Como explicar essa situação? Se de fato Cristo é Deus, por que então ele não sabe a hora e o momento em que ele deve vir? Parece que Cristo aí é um subalterno, é alguém que está inferiorizado, está em uma situação abaixo de Deus. De tal modo que não podemos dizer que Cristo é Deus, porque ele não é igual ao Pai, uma vez que ele não sabe o momento da sua vinda. Mas essas pessoas que assim pensam, irmãos, eles caem exatamente em um erro, por não analisar as Escrituras como um todo. Quando nós nos referimos a Deus, que ele tem, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, todos têm uma mesma mente e os três ao mesmo tempo são Deus, nós estamos falando da natureza de Deus, nós estamos falando do ser de Deus, e de fato, nessas circunstâncias, Cristo como Deus e como há apenas um Deus, claro que a Trindade tem conhecimento dessa verdade. No entanto, nós precisamos entender também que no trabalho da salvação, na execução, no trabalho da Trindade, as pessoas da divindade, elas têm as suas funções bem delimitadas. E aqui nós vemos exatamente isso acontecendo. Ao Filho, na condição de homem, não era concedido a ele saber dessa verdade. Ele não pode saber, porque ele é de fato aquele que veio para executar o plano de salvação. E ele está aqui como um homem perfeito. O Cristo, como homem perfeito, de fato não tem essa informação, porque ela apenas pertence ao Pai.
ela pertence ao Pai e ele não quis revelar a ninguém. E o Senhor Jesus também não poderia revelar aos seus discípulos, porque não foi lhe dado essa informação e eles não poderiam saber. No entanto, o Senhor Jesus dá clara ideia de que o Pai sabe e explica a eles o porquê, então, ele não diria, e que não era necessário que ele soubesse. Reservou-se apenas ao Pai no que diz respeito ao trabalho das pessoas da Trindade, ou numa palavra mais teológica, a economia, a Trindade em execução. Como nós vimos aqui nas nossas aulas de escola dominical, o Pai planeja, e o planejamento da salvação, de toda a obra da salvação, pertence única e exclusivamente ao Pai. Quem planejou a salvação foi o Pai. Ao Filho foi dado a função de executar esse plano, e o Espírito Santo aplicar o plano da salvação na vida dos eleitos. Então, de modo nenhum há uma contradição acerca da Trindade, da doutrina da Trindade, à luz dessa passagem, quando analisada dentro de todo o contexto das Escrituras. E não são poucas as passagens, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo se coloca como uma pessoa em uma hierarquia abaixo do Pai. Por exemplo, quando nós vamos lá para Efésios, no capítulo de número 5, o Pai é colocado como o cabeça de Cristo. Em outra passagem nos Evangelhos, Jesus diz que o Pai é maior do que Ele. Então, quando o Senhor Jesus diz essas coisas, Ele está falando do trabalho da divindade, a função do Cristo como homem. Ele é de fato em uma hierarquia abaixo, não inferior, mas submissa, subalterna do Pai, apenas em função, mas em essência, em seu ser, é um Deus apenas, porque a função do Filho era apenas de executar, enquanto do Pai de planejar essa salvação. Eu espero que essas coisas tenham ficado claras para vocês, para que não venham ouvir comentários ou heresias, que nós podemos dizer desse mesmo modo, heresias perniciosas que tentam minar o conhecimento da verdade da palavra de Deus. De modo nenhum, esse versículo mostra, contraponto ou contradição na doutrina da Trindade. Antes, ele afirma categoricamente a doutrina da Trindade. No entanto, o que eu quero que fique como aplicação para a vida de vocês é que nós devemos esperar, sim, a vinda do Senhor olhando para os sinais e não marcando data ou hora para a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa então foi a segunda orientação dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. A terceira aplicação a terceira orientação, que o Senhor Jesus dá amorosamente aos discípulos, meus irmãos, nós encontramos aí no versículo 33 até o versículo de número 37. Peço que os irmãos acompanhem a leitura dessa passagem. Diz assim então a palavra do Senhor: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem, se ausentando do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então, a segunda orientação dada pelo Senhor Jesus aos discípulos, do modo como eles deveriam esperar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda, nada mais era do que uma total vigilância. Devemos ser crentes vigilantes, atentos, com os olhos bem abertos, para podermos entender
tudo o que está acontecendo e não sermos pegos dormindo no nosso ponto. E para isso, então, o Senhor Jesus, ele dá aqui mais uma parábola, né? Nós podemos dizer assim, a parábola de um vigia. Ele diz assim que um homem, ao ausentar-se do país, ele deixa os seus criados, o cuidado das suas propriedades, da sua casa. Alguém para cuidar da casa, outra pessoa do plantio, outra pessoa da limpeza, da comida, e assim ele dá obrigações a cada um dos servos. Mas ao chegar no vigia, ele diz assim: olha, vigia, você vai ficar responsável por vigiar a minha casa. Você vai ficar atento à minha casa. E ele chama, meus irmãos, a nossa atenção à vigilância, exatamente porque nós não sabemos qual é o momento que ele deve chegar. Se ninguém sabe a hora que o Cristo vai chegar, então é necessário que os seus discípulos estejam vigilantes, bem atentos e não dormindo no ponto, a fim de que eles não sejam pegos de surpresa. E ele enfatiza mais uma vez: eu não digo apenas a vocês, mas a todo mundo eu digo, vigiai. E essa é a exortação, essa é a orientação que nós devemos nos apropriar dela, meus irmãos. Nós não podemos ser crentes dorminhocos. Nós não podemos ser crentes que se deixam levar pelas circunstâncias dos nossos dias e ficar dormindo no ponto como cristãos. Imaginem vocês o que sucederia a um vigia que é pego em flagrante, dormindo no seu horário de trabalho. O que é que de fato poderia acontecer com ele? Isso me fez lembrar de um episódio na minha vida que eu vivi, onde não eu, mas uma pessoa viu, né, na verdade, um vigia dormindo no ponto. Na verdade, já era altas horas da noite, era uma emergência. Ele tirou o carro da garagem, ele aproximou do portão, só que o vigia não abriu a porta. Aconteceu que ele insistiu, saiu do carro, bateu 2 ou 3 vezes na guarita e nada do vigia abrir a porta. Então ele bateu mais forte, até que o vigia saiu. Quando ele olha para dentro da guarita, o ar-condicionado forte, na temperatura mais baixa possível, um colchão no chão, um travesseiro e uma coberta. Acontece que a fama do vigia ficou como aquele vigia que dorme. E isso, de certa forma, trouxe insegurança para as pessoas que estavam dentro do condomínio, de tal modo que foi acionado o síndico. E o síndico, vendo a instabilidade das pessoas, a insegurança que o vigia estava trazendo, ele chamou o vigia a atenção e o repreendeu, ameaçando ele de ser demitido. E não era para menos, porque um vigia, ele não foi contratado para dormir no ponto. Ele foi contratado para ficar vigiando, olhando o que está acontecendo. E se as pessoas que estão no condomínio, confiando no vigia que dorme, certamente eles sentirão insegurança ao saber que é desse modo como ele procede. E veja, meus irmãos, então, como é perigoso um vigia dormir num ponto. Certamente ele trará perigo para a vida daquelas pessoas que estão aos seus cuidados. Se isso é verdade, então, acerca de um vigia de condomínio ou de um prédio, imagine nós, no que diz respeito às realidades espirituais, se nós dormimos nas circunstâncias das quais nós vivemos. E não se iludam, meus irmãos, não são poucos os crentes dos nossos dias que estão dormindo no ponto, que estão se deixando levar pelas circunstâncias dos nossos dias e não vigiando. Hoje nós vivemos nos dias do entretenimento, vários filmes na Netflix, você abre o celular, vários joguinhos, vários vídeos no YouTube, o acesso à internet muito rápido, e muitas vezes essas coisas
roubam a prioridade da nossa devoção privada, do nosso compromisso com a casa de Deus, do nosso compromisso nos nossos relacionamentos com Deus, e ficamos nos embalamos nessa onda do entretenimento e não cuidamos, não vigiamos, nos familiarizando, por assim dizer, com os nossos dias. Para muitos cristãos, infelizmente, seria melhor se não houvesse o final dos tempos. Seria bom que tudo acabasse e ficasse do mesmo jeito. Nós temos internet, nós vivemos dias de paz. Para que acabar com tudo isso? Está uma alegria tremenda, um conforto maravilhoso. Existe festa lá fora, eu tenho muitos amigos. Por que eu queria ir para o céu? O céu é aqui, está muito bom aqui. Não tem necessidade dessas coisas. Infelizmente, se essa é a realidade, esse é o pensamento que algum de nós venhamos ter, estamos dormindo no ponto. Não estamos dando atenção à gravidade do problema. Não estamos analisando as coisas como de fato ela é. Talvez os nossos olhos estão fechados para as coisas espirituais. Porque espiritualmente, meus irmãos, nesse momento aqui, está havendo uma tremenda guerra espiritual de Satanás com vocês mesmos. Ele está fazendo de tudo para que a palavra de Deus não entre nos seus corações. Ele está fazendo de tudo para que a palavra de Deus seja perdida na sua mente, para que ela seja pregada e não tenha nenhum sentido para você. Isso acontece porque você está deixando a semente cair no chão. Você está deixando que Satanás roube a semente que está sendo plantada em você, unicamente porque você não está vigiando necessariamente. Satanás está fazendo uma reviravolta no mundo, mas as pessoas não conseguem ver isso, porque estão dormindo. Cristo está dando sinais claríssimos da sua vinda, mas as pessoas não estão dando atenção a isso, porque estão dormindo. Para elas, a existência, o mundo gira apenas nas circunstâncias físicas. As coisas espirituais não têm nenhum valor, mas aqueles que pensam assim estão iludidos. A natureza física nossa é fortemente influenciada por esses poderes sobrenaturais dos quais nós estamos submetidos. Devemos, meus irmãos, não dormir no ponto. Devemos ser vigias, atentos à vinda do Senhor Jesus Cristo, unicamente por um motivo, porque está próximo a vinda do Senhor. E quando Ele voltar, acontecerá nada mais, nada menos do que um acerto de contas. Exatamente isso. Haverá um acerto de contas entre você e Deus. Se você manteve vigilante durante a sua vida, certamente, no acerto de contas, você será uma pessoa gratificada por Deus. Mas, se você não permanecer uma pessoa vigilante, no dia que você ter que prestar contas da sua vida a Deus, certamente a parte que lhe caberá será de uma triste realidade. Toda vez, meus irmãos, isso é uma realidade, pelo menos, que acontece comigo. Não sei o que acontece com os irmãos, mas quando eu vou ao dentista, eu costumo dar mais prioridade naquelas primeiras semanas. Eu compro um fio dental, eu esqueci o nome agora, obrigado, o enxaguante bucal, e passo a escovar mais vezes, com mais atenção os meus dentes. Só que quando eu chego lá no dentista, ele diz: olha, você não está escovando devidamente os seus dentes, né? Não adianta eu me preparar apenas na primeira semana, na última semana. Ele vai descobrir como eu vivi durante os meses anteriores. E do mesmo modo acontecerá com o Senhor Jesus Cristo. Se durante toda a sua vida você vive uma vida relapsa, sem atenção, sem vigilância, se você vive uma vida descomprometida com o Evangelho, uma vida sem compromisso com Cristo Jesus, e tentar mudar isso
no finalzinho da sua vida, ou então nas portas, quando o Senhor Jesus estiver voltando, Ele certamente identificará como você viveu, e Ele vai fazer o acerto de contas com cada um de nós. Não se esqueça disso. Ele prestará contas das obras que nós executamos enquanto estivemos em vida nessa terra. E qual será o seu acerto de contas com Deus? Você receberá aquela bendita parte do vinde benditos do meu Pai, para a herança de Deus, que está reservada para vós desde a eternidade, ou vocês estarão entre aqueles onde irão ouvir: afastai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. De que lado você vai estar? Então, vigilância, atenção, esteja pronto, se você não quer estar entre aqueles que receberão o castigo eterno de Deus. Devemos nos manter em total vigilância, meus irmãos. Essa então, meus irmãos, o que são as orientações que o nosso Senhor Jesus Cristo dá a todos os seus discípulos. Que essas verdades possam ser devidamente gravadas no seu coração, tatuadas na parede do seu espírito, de tal modo que você não venha esquecer que é necessário que nós nos apeguemos à palavra de Deus, que nós não venhamos nos apegar a datas e horas e estejamos em total vigilância. Uma das coisas que me chama muita atenção, pelo menos no livro, no filme, né, dos dois filhos de Francisco, que narra a história dos dois cantores, é exatamente o momento em que eles voltam para casa. E eles chegam com uma quantia boa de dinheiro, porque fizeram um certo sucesso, tiraram os seus pais de uma miséria, e hoje nós conhecemos o sucesso, podemos dizer assim, nos nossos dias, que essa dupla sertaneja fez, e a situação, e uma boa situação que ele deu à sua mãe. E isso, meus irmãos, não fica apenas, né, com os filhos que saem de casa, né? Todo filho que sai da sua casa, ele tem aquele jargão: o filho sempre volta à casa do seu pai. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo, ele deixa para nós essa noite, que a sua segunda vinda há de acontecer, e certamente ele virá para levar-nos novamente nós para a presença de Deus. Certamente nós estaremos numa condição muito melhor na qual ele nos deixou aqui. E para finalizar, eu gostaria de convidar vocês a abrirem o Evangelho de João, no capítulo de número 14, onde nós vemos a declaração do Senhor Jesus Cristo, da bem-aventurança de quando ele voltará para buscar os seus filhos. O que é que ele estaria fazendo a nosso favor quando ele partiu na sua primeira vinda? Abra lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14, do versículo de número 1 até o versículo de número 4, e aqui então nós encerramos a nossa pregação. Evangelho de João, no capítulo de número 14, do versículo de número de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. O Senhor Jesus, nesse momento, tem preparado para cada um dos seus discípulos as suas moradas no céu. E um dia ele voltará e nos levará novamente para si, para que estejamos com ele para sempre, eternamente, na glória. Certamente valerá a pena nós esperarmos o Senhor Jesus em total vigilância. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Guarde essa verdade em seus corações e apliquemos elas às nossas vidas. Vamos orar.
Senhor Deus, Pai de toda a eternidade, Cristo bendito, queremos, ó Deus, louvar o Senhor pela vida do Senhor Jesus Cristo, por essas orientações maravilhosas que Ele nos deixou na sua palavra, de tal modo que nós podemos, então, nortear as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, corações vigilantes, dá-nos corações atentos às Escrituras Sagradas, de tal modo que nós venhamos interpretar devidamente os sinais que Tu dá da segunda vinda. E que nós, ó Deus, não venhamos de modo nenhum nos apegar às coisas daqui, fazer a nossa morada aqui na terra, de tal modo que não venhamos desejar o céu. Que o nosso coração e a nossa alma, ó Deus, esteja apegada a Ti, mesmo nós estando aqui na terra e o Senhor no céu. Dá-nos corações de modo que nós possamos ansiar a Tua vinda e clamar ao Senhor que Tu venhas o quanto antes. Nós assim oramos e suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos passar agora a nossa